Bom dia a todos. Hoje nesta Santa Missa nós vamos rezar pela alma de Arthur Erasmo Machado, pela saúde de Juliana Mendonça, pela alma de Ana Amélia Alvarenga, pela alma de José Maria Monteiro, José Antônio Xavier Monteiro, Lourdes Aparecida da Costa, Vanderlei de Oliveira e Eduardo Souza Lima, pela alma da Dona Irene Enéas de Nascimento, pela alma de Geraldo Batista e Amanda da Silva Guerreiro, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Regina Rebelato, Aparecida Moro, Rosa Galana, Marina Moro e por todas as almas. Ação de graças a Nosso Senhor Jesus Cristo por todas as bênçãos recebidas todos os dias na vida da Luzineide Moreira e sua família. Pela saúde Anjo da Guarda de Maria Moreira e família, de Tirso Meirelles, Maria do Socorro Moura, de Daniela Pelizoni, Isabel Rocha, de João de Gustavo, de Marilene Oliveira e Lucas Castro. Pela saúde Anjo da Guarda de Paulo Norato, Luzineide Moreira, Matheus Araújo e Thaís Marcial. Pela alma do Cícero Rodrigues, Alzira de Araújo e Valdemar Pires de Oliveira. Ação de graças a Santo Expedito, a Sagrada Família, a Santa Luzia, a Virgem de Guadalupe e por todas as almas benditas dos aflitos e dos necessitados. Nós vamos todos ficar de pé. Hoje, com muita alegria, vamos receber a Stephanie. Ela será batizada no dia de hoje, no quarto domingo do Advento. Vamos cantar e iniciar a Santa Missa. Também vamos rezar hoje em memória da Dona Geraldina. Não sei se vocês lembram dela. É a avó da Cida Felício, uma senhorinha que, se tivesse viva, no dia 13 agora, faria 105 anos de idade. Vocês lembram dela? Alguém lembra dela? Não lembra, né? Gente boa, cozinheira de mão cheia, aquela... Dona Geraldina, faria 105 anos agora, dia 13, que eu lembro que ela nasceu no dia de Santa Luzia. Também rezar pela saúde da Edila Matos, pela saúde e paz para a Lara, Maria Lara, a Jéssica, a Marilza, para a saúde do Joaquim e da Lídia, e também pelo José Jones, que precisamos saber notícia direito, por onde anda, se está em casa, se está viajando. E fazer, eu tenho algumas intenções especiais, não dá para ler tudo, mas devagar eu vou ler até o Natal, até o dia de Natal. Intenções especiais para a Alda, para a
Aparecida, a Bernadette, funcionária da Caixa Econômica, a Catarina, a Cecília e a Márcia, a Cláudia, que também é funcionária da Caixa Econômica, a Fanny, o Paulo e a Cláudia, a família Sobral, do apostolado, o Francisco Genge, a dona Guilhermina, a Helena e a Patrícia Nascimento, a Janete e o esposo, a Jéssica, o Laércio, a dona Lídia, do apostolado, a Lourdes Bonitona, a Marta, a Mércia, a Neide e o Mateus, a Rosa, do apostolado da oração, a Salete e o esposo, a Silvinha, que também é funcionária da Caixa, a Vera, também é funcionária da Caixa Econômica, o pessoal do banco, a Zelinda, e também uma intenção muito especial para não só os donos, mas os funcionários do supermercado Preço e Companhia, aquele da Carlota lá, que frequentemente ajuda a gente a fazer as cestas, né, para entregar para as pessoas. Essas listas de pessoas que eu li, que são pessoas que não deixam de fazer isso. Elas estão sempre te ajudando de verdade. Então até o Natal, tem mais outros nomes, mas até o Natal até o dia de Natal, que é domingo que vem, a gente proclama essas intenções especiais para essas pessoas. Venha o orvalho do céu e que das nuvens chovam o justo. Abra-se a terra e brote o Salvador. O profeta Isaías. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios de Deus, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores, Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Derramai, Senhor, a Tua graça em nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, Teu Filho, pela Sua paixão e pela Sua morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar, vamos escutar com muita atenção o texto da primeira leitura, que é do profeta Isaías, capítulo 7. O pior rei de todos foi esse fulano aí, chamado Acaz. O pior. O pior de todos. Ele foi tão ruim, tão pior, ficou 16 anos governando, hein? Era tão ruim que quando ele morreu, o povo não quis que ele fosse enterrado no lugar próprio dos reis. Enterraram ele em qualquer canto lá. Qualquer lugar. Pra você ter uma ideia. Esse homem é o fim da picada. Entendeu? Realmente,
tanto é que Deus pediu para Isaías falar com ele. Para de molestar o povo, imposto altíssimo, ninguém conseguia pagar mais imposto, e ele, para complicar mais, sabe o que ele fez? Cortou a água de todo mundo, para economizar. Foi o fim da picada, o fim da picada. Aí então Deus falava: Isaías, vai lá e diga para ele umas coisinhas, que é para ele parar de ficar judiando os outros desse jeito. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não pedirei nem tentarei o Senhor, disse o profeta. Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Tinha fé, não foi capaz de fazer uma profissão de fé em Deus que é Pai Todo-Poderoso. Do Senhor é a terra. É uma profissão de fé esse salmo. Salmo 23. Do Senhor é a terra e tudo que ela tem, o mundo e quantos habitam nele. Deus fez a terra, fundou os mares, consolidou as águas. Quem é que pode subir até a montanha do Senhor? Quem pode habitar no seu santuário, entrar de cara limpa no seu santuário? Somente quem tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invoca o nome de Deus em vão, não jura falso para os outros. O Acaz fez tudo. Este que tem coração puro e mãos inocentes, não faz mal, né, para os outros, este será abençoado por Deus e será recompensado também por Deus, porque Deus salva. Esta é a geração daqueles que procuram a Deus, que procuram a face do Senhor, Deus de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor virá, Ele é o Rei da Glória. Olha, o Senhor virá, Ele é o Rei da Glória. Cadê? Agora é a carta aos Romanos, espera um pouquinho. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolos por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras. Romanos, que capítulo que é, meu Deus do céu? É o capítulo 1, né? Isso. É uma carta importante. E que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus, com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Entre esses povos estáis também vós,
chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. O nascimento de Jesus aconteceu do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida, por virtude do Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu abandoná-la em segredo. Ele pensou assim, ele tinha pensado assim. Quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que disse para ele: José, filho de Davi, da descendência de Davi, não tenha medo de receber Maria, a tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu por-lhe-ás o nome de Jesus, porque é Ele que vai salvar todo o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir aquilo que o Senhor havia falado pelo profeta Isaías, que diz: a virgem, a moça, a alma em hebraico, vai conceber e dar à luz um filho, que será chamado pelo povo de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José acordou do sono, José fez direitinho como o anjo havia mandado ele fazer, falado com ele, e ele então recebeu Maria, sua esposa. Palavra da salvação. Temos que sentar um minuto, vamos tentar aqui rapidamente, é meio complicado. Nós sabemos, Jesus é o Senhor, Ele é o Adonai, Ele é o condutor, Ele é o guia do povo de Deus. A raiz de Jesus está lá atrás. Numa fogueira a Moisés, Deus se revelou. No Sinai, aos teus servos, Deus entregou a lei, os 10 mandamentos, cheio de sabedoria aquilo ali. Aquelas 10 regras de vida. Deus veio trazer então a liberdade, a alforria de tudo. Deus é filho de Maria. Jesus é filho de Maria. Ele é o condutor do povo. Por isso a liturgia de hoje são palavras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, são palavras que falam da esperança. A esperança. A esperança.
Porque nós temos que ter esperança. Nós temos que agradecer a Deus. Porque a gente precisa de Jesus. A gente precisa dele. Precisamos que ele permaneça. Como Isaías falou lá atrás no capítulo 7. Precisamos que Deus permaneça no meio da gente. Participando com a gente. Sofrendo com a gente. Se alegrando com a gente. Se enfrentando a vida. É por isso que um outro nome que na Bíblia, no Antigo Testamento, se dá é Emmanuel, é Deus conosco. Mas o anjo fala para colocar o nome de Jesus, né? Que é mais grave ainda que Emmanuel, né? Emmanuel é um nome ousado para Deus. Aliás, Deus tem tanto nome, tem 55 nomes diferentes do Antigo Testamento. Você pode escolher qualquer um deles. Mas Emmanuel é um nome bonito, é um nome de esperança. Deus está com a gente. Mas Jesus é um nome mais assim, provocativo mesmo. É um nome que fala da encarnação de Deus. E é um nome que significa Salvador. Ele é o Salvador. Deus está no meio da gente. É meio vago, assim, meio abstrato. Qualquer fé diz isso, qualquer um. Mas dizer que Jesus realmente é o Salvador, ele vem salvar fisicamente a gente, vem salvar a gente de tudo. É mais ousado. Eu acho que o anjo foi mais ousado que o Isaías. Não é? Claro que foi. Porque a gente precisa de Deus. Não, essa conversa de que não precisa, que não sei o quê, é conversa fiada. Essa conversa para boi dormir. Todo mundo precisa de Deus. Todo mundo precisa do Senhor. Por isso o Evangelho de hoje, Mateus, nós sabemos que Deus conversou 4 vezes com José. 4 vezes. E Mateus apresenta essa anunciação, porque a anunciação não foi só com Maria. A anunciação foi com José, foi com os reis magos, foi com os pastores. Teve um monte de anunciação lá no Novo Testamento, naquela pré-história do nascimento de Jesus. Hoje em dia se chama pré-história. Antigamente se falava Evangelho da infância. Hoje não se fala mais isso. Se chama pré-história. Naquela pré-história do nascimento de Jesus, houve muitas anunciações. Só com José foram 4. Todos os personagens importantes no processo de Jesus receberam uma visita de Deus, que dialoga. Eu não sei se vocês sabem, mas Deus não alivia nada, viu? E Deus é muito intrometido. Não sei se vocês já sabem disso. Deus é muito intrometido. E se você tem fé ou não tem fé, não adianta. Ele se intromete de qualquer jeito. Deus é intrometido. Ele se intrometeu na história, no pensamento de José, no pensamento dos reis magos, no pensamento dos pastores ali, aqueles camaradas que estavam trabalhando quando Jesus nasceu ali. Ele se intrometeu, ele se intromete, Deus é intrometido. Deus altera os planos da gente. Deus muda os planos da gente. A gente faz um plano, Deus vem e muda. A teologia chama de a epifania, né? Quer dizer, uma espécie de manifestação do pensamento de Deus, porque Deus se disfarça de cotidiano, assim, né? Deus se disfarça do cotidiano, é uma mensagem disfarçada do cotidiano. Deus utiliza muito isso na Bíblia. E Mateus dá destaque para isso.
essa pré-história, né, de Jesus, o papel de todos ali, a importância de todos. E não adianta falar, José é mais importante que a Maria. Não é. Não adianta falar, os pastores são mais importantes que José. Não é. Os reis magos são mais importantes. Não tem. Não dá para dizer, esse é mais importante, esse é menos importante. Porque todos ali fizeram parte desse plano intrometido de Deus. Deus se intromete. O José é o mais modesto, vamos dizer assim, de todos. José não se compara com a Maria, nem se compara com o João Batista, nem se compara com... Ele não tem uma declaração dele sobre isso. Mas entre a conversa que Deus teve com José e o despertar do José, esse homem sofreu pra caramba. Esse homem, eu não sei nem se é sofrimento, eu acho que é tormento. O sofrimento dele, que não aparece muito, né? Mateus é que mais fala. Lucas fala das mulheres que ficaram sabendo das algumas coisas. Os outros nem falam. Paulo vai ficar sabendo depois, né? Porque Paulo conhecia o Cristo, o glorioso, o ressuscitado, Mas quando ele vai procurar saber, ele vai descobrir essas intervenções de Deus ali. E ele é estudioso, né? Da Bíblia, do Antigo Testamento, da lei. Paulo então vai lembrar das profecias do Antigo Testamento e vai falar, poxa vida, Deus vem trabalhando desde lá atrás. É por isso que ele fala, né, essas palavras bonitas para a comunidade dos romanos. Todos nós somos amados por Deus. Nós todos somos amados por Deus. Deus nos ama igualmente, né? Diz ele. O sofrimento de José é só para pensar. O sofrimento do José é muito grande, é um tormento. Um homem acostumado a seguir as regras, acostumado a seguir a lei. Um homem que tinha um moralismo brutal. Vivia num ambiente moral terrível. Terrível. Um homem que vivia a rigidez da lei. De repente ele tem que escolher. Ou você escolhe a rigidez da lei, ou você escolhe a mulher que você ama. Tem que escolher. Não tem jeito. Isso é Deus me livre, né? Isso é coisa que se fale, isso é coisa que se propõe. Ou você escolhe a rigidez da lei, vai ser sempre certinho. Ou você abandona o amor da sua vida, a paixão da sua vida. Dureza, sofrimento grande. Não existe declaração aberta dos sofrimentos dele. Mas é uma situação muito complexa, muito difícil, em todos os sentidos. E ele sofreu muito, né? Lógico, pela escolha que acabou fazendo também. Ele, com certeza, foi banido das rodas dos amigos, das amizades, foi excluído do templo, com certeza. Ninguém mais quis conviver com ele, porque ele fez uma escolha entre a lei de Deus e o amor da minha vida. Ele escolheu o amor da vida dele, Maria. Na sociedade local da época, isso é fraqueza, denota fraqueza. Então você imagina você
sabe do amor, sabe da missão sua, sabe da missão da mulher que você ama, e você entrar num conflito dessa natureza. Ninguém mais vai entender você depois. Ele escolheu a Maria, ninguém entende mais nada. Ninguém entende mais nada. Por isso que Mateus, ele fala um pouco sobre essa pessoa, né? Que é São José, que acaba se tornando uma pessoa importantíssima. Porque se ele não aceita a escolha, Deus teve que conversar 4 vezes com ele, pra você ter uma ideia. Se ele não aceita aquela missão, mesmo tendo que sofrer depois toda a exclusão mesmo, social, exclusão, os amigos nem iam conversar mais com ele. O José, ele fez a escolha certa, por incrível que pareça. Ele tornou-se assim, ele tomou uma decisão dentro do plano de Deus importantíssima. Importantíssima. Essa decisão recai sobre ele, como recai também sobre a Maria. É a decisão fundamental. Deus é intrometido. Não se esqueça disso. Você faz um planinho, tudo ali. De repente, Deus se intromete. Deus é intrometido. Ele é tão intrometido que ele envia os profetas, que ele escolhe quem ele quer, etc. Não pergunta para ninguém, ele escolhe quem ele quer. Para que a gente possa enxergar os sinais da presença dele, os sinais do reino. Os reis normalmente acreditavam em Deus. Normal era acreditar em Deus. Os reis normalmente acreditavam em Deus. Mas não escutava muita opinião de Deus, não. Os reis vieram, morreram, outros vieram. Começou o Davi, que foi o melhor de todos. Depois o resto foi tudo uma desgraça. Vieram, morreram, outros viveu, governou 20 anos, outros 40, outros 30, outros 19. E não mudava as coisas para o povo não mudava. Era a mesmice continuada. Era o chamado, quando você estuda o livro dos reis na teologia, é chamado os reis reformadores. Eles são reformadores. Não tem intenção de mudar muito, melhorar muito a vida do povo, fazer com que a fé do povo seja boa. Não tem muito interesse. São reis reformadores. Não transforma. Claro, para os reis, a política, a economia é assunto importante. E tem que ser, lógico. Preocupação em manter o reinado, preocupação em aumentar o território, preocupação em manter a unidade das tribos, preocupação com o imposto e tantas outras, não permitia o exercício prático da fé em Deus, a quem eles diziam que acreditavam. Isaías diz assim, o profeta Isaías fala assim: quem não crê não sobrevive, viu? Vai pagar lá na cara deles. Quem não crê não sobrevive. Os reis achavam uma chatice, para falar a verdade. Eles achavam uma chatice, toda hora tem que ficar perguntando e pedindo autorização a Deus. É uma chatice. Que coisa mais chata do mundo. Você quer fazer um negócio,
Aí Deus dá um jeito de mostrar para ele que aquilo lá não é bom. Poxa vida! É isso, é uma chatice, eles pensavam os reis, que coisa chata. Tanto é que o Acas mesmo fala, eu não vou pedir nada para Deus. Chega, não vou pedir nada para ele. Está lá, Isaías 7:12, né? Não vou pedir nada. E assim ele fez um acordo comercial com a Síria, lá de cima, foi uma potência mundial, lá acima, na Síria, para destruir a Síria e Efraim. Efraim era uma das tribos. Olha que homem doido. Ele fez um acordo com os assírios, inimigos, por causa de dinheiro, para destruir os sírios e destruir Efraim, que era uma das 12 tribos. Meu Deus do céu, doido, varrido, né? Por isso que o texto de Isaías 7 nos fala, não moleste mais o povo. Para que judiar do povo? Está judiando do povo e agora pior, está judiando de Deus também. Está lá, Isaías capítulo 7. Mas Deus está no meio de nós, falava Isaías. Deus está no meio de nós. Deus age às vezes em segredo. O Isaías era tão objetivo, é um profeta tão objetivo, por isso que é fundamental no advento, no Natal, a presença desse profeta. Ele é tão objetivo que ele chegou a dizer para o Acas, olha Acas, escuta o que eu estou falando. Um dia Deus vai assobiar, vai atrair todas as moscas e todas as abelhas para cá. E ninguém mais vai poder pegar água em poço nenhum, em nada. Escuta o que eu estou falando. Isaías falava. Você quer matar todo mundo? Vai morrer todo mundo de sede. Morre os seres humanos, vai morrer o boi, aquilo que rendia, dava dinheiro, a economia vai para o brejo, acaba tudo. Só que Deus assobiando. Eu não sei assobiar, alguém sabe assobiar de máscara, não dá. Né? Olha as palavras do profeta Isaías, enfrentando aqueles canalha daquele homem. José, então, o personagem central hoje, ele confia inteiramente em Deus. Ele obedece à palavra do anjo, ele recebe Maria. Essa confiança dele é inabalável. E isso lhe permitiu aceitar uma situação muito difícil, né? Humanamente falando. Todo mundo contra ele, né? E num certo sentido, assim, compreensível. Na fé, José compreende que o menino gerado nos ventres de Maria não é seu filho. Ele compreende que não é seu filho, mas é o Filho de Deus. E ele, José, é o guardião. Opa! Você é o guardião. É guardião do Filho de Deus e guardião do segredo entre Deus e eu e Maria. Vocês sabem, o noivado então, de Jesus como é que era, né? Normalmente as meninas casavam novinhas, 12 anos, 13 anos, tinha que ser assim mesmo, era a regra, etc. Normalmente casava com uma pessoa que já tinha alguma coisa, algum patrimônio, etc. Né? Também importante, regras sociais. O noivado era assim, o rapaz ou a moça
ia morar na casa do noivo. Durante um ano. Porque essa fase aí, chamada noivado, é a fase do vamos ver o caráter dela. Vamos ver o caráter dele. Não dava nem para pensar em chegar e ir escondido de noite ir lá e dar um beijinho na Maria. Porque isso iria acabar com a pessoa. Isso ia acabar com a pessoa. A vigilância era dia e noite. Não se podia nem imaginar. Porque você vai casar com uma moça, a moça não pode ser uma puta. A moça tem que ter caráter. Vai casar com um rapaz, o rapaz não pode ser um vagabundo. Tem que ser um rapaz de caráter. Então essa fase do noivado é a fase fundamental. Era assim, as regras. Era desse jeito. E eram regras duras. No meio do caminho, Maria chega para ele e fala que está grávida. Aí vem a... Mas para ele é difícil entender isso. Mas Deus compreende. Pela fé, ele compreende o que Deus estava falando para ele. Ele vai ser o guardião de Jesus. Vai ser o guardião do Filho de Deus. O exemplo de José, o exemplo desse homem sóbrio, sábio, um coração enorme de fé para Deus, nos faz pensar na capacidade que Deus tem de mudar a cabeça da gente, de mudar o nosso jeito, de apagar, assim, da nossa consciência aquilo que é preconceituoso, aquilo que é ruim, aquilo que denigre os outros, aquilo que Deus faz isso, é possível. Deus fazer isso é recuperar a lógica de Deus, né? Recuperar essa lógica surpreendente que Deus tem de abrir os horizontes, abrir o coração para Deus de verdade, abrir o coração para Jesus Cristo de verdade, abrir o coração para a palavra, que não é esse livro, a palavra é Jesus, é a pessoa de Jesus. Então, e o justo esposo São José nos ajude no Natal a se pôr à escuta do menino Jesus, a se pôr à escuta de Jesus, que vem, pede para ser acolhido por todos nós, na nossa família, na nossa casa, na nossa confraternização que a gente faz. Nos coloquemos em vigília. Em vigília. Ele vem, ele chega, ele está vindo, ele virá. Ter essa perspectiva que o Evangelho de Mateus nos dá, mostrando a figura do José, do João Batista, da própria Maria e dos profetas do Antigo Testamento, essa perspectiva. A gente precisa de Deus. A gente precisa. Você pode espernear, falar que não quer, que bobagem, pode fazer o que você quiser. Pode espernear à vontade, mas o fato concreto é esse.
E nós queremos, portanto, que Jesus venha na sua plenitude na nossa vida. Deus mude, transforme realmente a vida da gente para melhor. Deus transforma a vida da gente, como fala o profeta Isaías hoje. Pais e padrinhos, vocês ficam de pé. Passa lá, Nilza. Eles têm que fazer a renovação das promessas, que é fácil demais falar essas coisas aqui, dizer que não é fácil. Já vou avisando que o difícil é o outro lado, viu? O outro lado é difícil. Porque a primeira parte é, existem muitas armadilhas do mundo, o diabo pode tentar a gente, mas nós sabemos disso. Isso é facinho de dizer. Mas a outra parte, minha filha, é a parte mais difícil. É a parte da fé, a parte do crer. Essa é a parte mais difícil. Então, faz favor. E nunca mais abandonar a Igreja Católica Apostólica Romana, prometo. Vamos lá, profissão de fé. Vocês creem em Deus Pai que criou o céu e a terra, fez homem e mulher à sua imagem e semelhança e nos entregou o mundo para que cuidemos dele e vivamos em paz? Vocês creem em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e se fez nosso irmão, deu sua vida por nós, ressuscitou e está junto do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, que nos reúne na comunidade da Igreja, nos comunica o perdão dos pecados e nos garante a ressurreição da carne e a vida eterna? Atraiu vocês para batizar a Stephanie. Alguma razão existe, vocês devem saber, ter isso no coração de vocês, guardar isso no coração de vocês. É um enriquecimento para todos nós o batismo da Stephanie. E Deus é incomparável no seu amor por isso. Que Ele abençoe a todos nós, abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja agora que reza para eles. Creio em Deus Pai.
Você também fica aqui por perto aqui. Isso. Bom, você já é grande e tudo, então vamos... Grande assim, modo de dizer, né? É maneira de dizer, né? Muito bem. É só inclina assim, você que senão você... Eu te batizo, Stephanie, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ponto. Cadê o paninho para ela aqui? Olha, você não pôs aquele dela, né? Enxuga você, ela. Você... Não, mas deixa essa aqui. Enxuga aqui. Não tem batismo seco. Escutei falar, não existe. Acho que nunca vai existir batismo a seco. Acho que nunca vai, porque batismo é isso, né? Não existe. Então tem que molhar, não tem jeito. Pouco ou muito tem que molhar, né? Por que você tá assim? Fica de assim lá pra ele, olha. Fica com essa casinha de Carrie a estranha Parece que Carrie a estranha no final da festa lá, não? O que é isso? Você assistiu Carrie a estranha no final da festa? Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso te libertou do pecado e te fez renascer pela água e pelo Espírito Santo uma vida nova. Você agora faz parte do povo de Deus. Siga os passos de Jesus e permaneça no caminho dele para sempre. Amém. Ah, tá aqui. Essa aqui. Olha essa. Qual que é? Não sei. Qual que é uma certa? Não. Vai dançar? O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que você possa logo ouvir e entender a sua palavra e anunciá-lo para louvor e glória de Deus, nosso Pai. Amém. Olha para aquela vela ali, só isso. Acho que ela não tem perigo de pegar, que ela não vai se machucar, né? Você não se machuca? Dá só ficar assim, isso. Segura firme. Olha para essa vela. Digamos todos, Stephanie, receba a luz de Cristo. 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 Amém. É uma vela, todo mundo está vendo que é uma vela, mas no cristianismo e em outras religiões tem um significado muito importante, que é a fé, né? Essa velona ali é a velona do sábado de aleluia, no domingo de Páscoa, aquilo lá, que é a ressurreição, né? De Jesus. Deixa ela apagar, você segura, ela apaga, vai. Sopra aí. Ih, ok. Sinal da gente, viu? Sinal é Jesus Cristo, viu? Ela vai te enxugar depois, daqui a pouco. Ela tá mostrando que é o Pai Nosso. Mas é bonito, mas daqui precisa ser valente para usar, hein? Que é o sinal do cristianismo, né? A fé. A gente não precisa de sinais, a gente precisa de sinal. Não adianta falar assim, a fé é uma coisa... Não, precisa de sinal, você tem que ver, tem que... né? É assim. Precisa de sinais. Você vai numa igreja, parece um hospital, tudo... tem nada. Precisa de sinal, né? Por isso que tem sinais, né? São sinais. É muito importante, viu, para a fé. Tá bom? Você enxuga ela direito agora, com calma. Vamos dar uma salva de palmas. Faz a oração de São Francisco. Em homenagem a Stephanie e a todos nós, nas nossas preces, vamos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Era ofensa,
Onde houver discórdia, onde houver dúvida, onde houver erro, onde houver tristeza, onde houver trevas, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de São Francisco. Quem é cristão, reza a oração de São Francisco. Não é mais importante a oração dele que o Pai Nosso. O Pai Nosso é mais importante. Mas a oração de São Francisco tem uma espiritualidade da missão, né? Tem uma espiritualidade da missão. Então a oração de São Francisco, pega um pano maior para cobrir a menina, que ela está morrendo de frio aqui. Ajuda aí, a senhora, ajuda aí. Ele não é maior, não é pequeno. Não é possível um negócio desse. Não, então vamos pegar aquela ali, aquela que nós vamos usar depois. Aquela é fria. Fria. Bom, podemos sentar, vamos fazer o nosso ofertório. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sacrifício para a glória do seu nome. Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao altar e santificai-os com o mesmo Espírito Santo, que pelo poder da sua graça fecundou o seio da Virgem Santa Maria. Por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer, sempre, em todo lugar, toda parte, pelo mistério da Tua Palavra, que se fez homem, que se encarnou, pelo Verbo. Uma nova luz da Tua glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os santos todos no céu, proclamamos a Tua glória cantando a uma só voz. E todas as criaturas cantam Teus louvores, porque dais a vida e santificai todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro do planeta Terra te oferece um sacrifício puro. Reunidos na Tua presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente lhe suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo esses dons que te apresentamos, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar esse mistério. Na noite em que Ele ia ser entregue, Quinta-feira Santa, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé para a salvação do mundo. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de Teu Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e de santidade. Olhai com bondade para a entrega da Tua Igreja. Veja nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos de Jesus, do corpo e do sangue eucarístico dele, cheios do Espírito Santo, sejamos nele, em Cristo, uma só igreja, um só corpo, um só Espírito. Que o Espírito Santo faça de nós uma oferenda perfeita, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia com os santos, os seus eleitos, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com os bem-aventurados, legítimos e verdadeiros apóstolos, com os mártires da Igreja, São Francisco de Assis, que nos acompanha, nosso padroeiro, que nos ajuda, e todos os outros santos, por cuja intercessão esperamos sempre a Tua ajuda, o Teu auxílio. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a Tua Igreja na fé, na caridade, ao longo da sua caminhada neste mundo, com o Teu servo, o Papa Francisco. Fez aniversário ontem, né? O nosso Bispo Algacir e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo de Deus. Atendei com bondade as preces da nossa família, que está aqui hoje, que o Senhor se dignou reunir hoje na Tua presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos, ajunte todo mundo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos, especialmente da Dona Geraldina, aquela senhora que faria 105 anos no dia 13, agora passado, em Santa Luzia. Acolhei-a com bondade no Teu reino, onde nós também temos esperança de ser recebido, para vivermos com todos eternamente na Tua glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele o Senhor nos concede todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos de Jesus, anunciados, proclamados, ensinados no Evangelho, ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Tua misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Agora, nesse momento aqui, é um momento muito simbólico, que é a escolha. Deus escolhe a gente para caminhar com ele. O batismo significa isso. É um mistério. O que Deus escolhe a gente?
A gente não vale um tostão furado. Não sei por que Deus escolhe a gente. Os grandes filósofos diziam antigamente, né? Nasceu já não presta. Os grandes filósofos antigos já falavam isso, né? Nasceu já não presta. No sentido de mostrar que nós somos pessoas sem essa qualificação, né? Para tamanha coisa, ter fé, por exemplo, receber os sacramentos, essa escolha. Por que Deus insiste em escolher a gente? É uma grande discussão. E claro que esses filósofos a gente cita estou citando por vocês verem a mentalidade, existe uma certa mentalidade, onde todo mundo é colocado na mesma baia, né? E não é isso, não é assim. Deus escolhe, o fato é esse. O porquê, o fato é esse. Deus escolhe a gente. Deus ele tem um amor pela gente que é meio difícil de explicar, né? Não é um amor igual a mãe, o pai, é um outro tipo de amor, é uma coisa muito maior que isso. É tão maior que o profeta Isaías uma vez falou assim: meu filho, ainda que teu pai e tua mãe te esquecer, eu jamais vou esquecer de você. É uma coisa que um pai e uma mãe, acho que é meio difícil esquecer do filho, né? A não ser que tenha Alzheimer ou que não bata bem da cabeça. É possível. Mas normalmente, você tem uma menina, que nem a Stephanie, né? Tem uma menina igual a ela, não dá para apagar da vida, não dá para apagar da vida, né? Sim. Mas ainda assim, se seu pai e sua mãe, esquecer de você, minha filha, você sabe que você tem um pai e uma mãe muito maior, hein? Tá certo? Muito maior. Ela tá com frio ainda, vocês não obedecem o que eu falo. Vocês não obedecem o que eu falo. Eu pedi como você botar aquele pano nela? Porque esse pano é mais gelado. Depois não tem problema. Ali vai ser Tem que entrar, vamos entrar lá embaixo, Esse significado aí tem que entrar aqui embaixo. Entra debaixo dessa cabana aqui. Você também, todo mundo, entra. Esse é o significado bíblico, isso daí, que nós somos escolhidos por Deus e, portanto, temos que caminhar debaixo da proteção e da misericórdia de Deus. Debaixo da proteção e da misericórdia de Deus. Antigamente, esse gesto aqui, o padre pegava um pano, né? Um pano branco, né, normalmente, que a madrinha trazia e colocava sobre a criança, né? A criança pequenininha, embrulhava a criança, né? Significava justamente isso, né? Caminhar debaixo da proteção de Deus. A gente precisa de Deus. Entenda o que eu estou falando. Eu sei que vai chegar uma hora na sua vida e você vai falar, não caia nessa, né? Porque no final das contas a gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus. E isso é demonstrado no batismo. O batismo é a escolha que Deus faz. O que significa a escolha na Bíblia? O simbolismo é a coroa, né? É só isso. A coroa não quer dizer que você é mais importante que alguém. Não é igual a coroa da Rainha Elizabeth, a coroa do Charles III, sei lá o que. A Rainha Elizabeth, ela usava a coroa porque ela mandava em mais de 40 países. Aquela coroa que ela botava na cabeça dela significava que quem manda sou eu, né? Sabia que a Inglaterra manda em 40 países, sabia disso? É o chamado Reino Unido. 40 países, você imaginou o que é você mandar em 40 países? Por isso que eles fizeram o que fizeram na história, né? Inventaram a escravidão. Até hoje, aquela mulher morreu e não pediu perdão para a escravidão. Até hoje.
Ela morreu e não pediu perdão pela escravidão. Foi ela que inventou. Eles que inventaram a escravidão, né? Século XIX, por isso que os negros vieram para cá. Porque eles escravizaram lá, né? E eles vendiam os africanos. Eles inventaram. Então a escolha, Deus nos escolhe. Deus nos escolhe. E é por isso que nesse gesto aqui, a gente faz, eu faço isso, não é obrigado a fazer. Mas no batismo europeu, o batismo da oriental, né? Da Europa Oriental, os católicos ortodoxos, russos, etc. Eles quando batizam, eles colocam a coroa na cabeça da criança. Assim, bonitinho. Que tem que colocar, saber colher. Vende essa aqui. Cadê, amor? Vem aqui de perto tirar, senão sai. Para que sai. Ela ficou de fora. Daniel, depois você pega o telefone dela para mandar o vídeo para ela, porque eu não vi eles batendo foto nem nada. Olha lá, olha, Stephanie, olha para lá. Tá vendo? É só dela, que ela é mais importante. Tá bom? Depois você enquadra só ela, para ela colocar num quadrinho separado. Viu? Colocar no Facebook, essas coisas, né? Ó, o meu batismo foi tão bonito. Tá certo? Pode voltar lá, obrigado, viu? Isso. Muito bem, seu. E presente. Esse ano o Natal cai no domingo que vem. Então vai ter a missa das 8h30, normalmente. A missa da vigília, que é no dia 24, vai ser no sábado, 24, sábado, às 7h da noite. Tá bom? É missa da vigília do nascimento de Jesus, viu? Não me vá trocar a vigília do nascimento de Jesus pela vigília da bisteca que está no forno, hein? Do pernil, né? Padre, eu não vou poder, eu vou fazer a vigília daqui de casa. Eu sei a vigília que vai fazer. Ali olhando no forno, ali, aquela vigília. Não é esse tipo de vigília, viu? Não me vá trocar Jesus por um pernil, hein? Olha lá, hein? Se você trocar Jesus pelo pernil, você vai ver só o que vai acontecer com você depois que você comer aquele pernil. Vai ser uma beleza. Tá certo? Muito bem. Então, dia 24, 7 da noite. E dia 25, é domingo, 8h30 da manhã, normal. Ela precisa, porque ela tem 6 anos, vai ter que fazer a catequese. Eu sei, mas o problema tem que começar em fevereiro. Como é que vai fazer? Já tem que ir preparando tudo. Essa é outra questão, se para aqui ou não para. Essa é outra história. Não estou perguntando isso, eu estou falando. Tem que conversar. Muito bem. Natal